Olá, bem-vindos a mais um Dois Dedos de Conversa. Hoje vou encontrar-me em Lisboa com um conhecido de todos os portugueses. Ele chama-se Luís Filipe Borges, é escritor, é humorista, é também apresentador. Lembra-se dele certamente no programa 5 para a meia-noite, que foi o programa mais recente que apresentou. Vamos encontrar-nos com ele aqui em Lisboa, na rua O Século, num bar que frequenta desde que para cá veio e nunca mais para a ilha voltou. Vamos então à conversa com o Luís Filipe Borges. Venha connosco. Luís Filipe Borges, boa tarde. Muito obrigado, antes de mais, por teres aceito o convite para vires aqui ao Dois Dedos de Conversa. Isto está tudo com um aspecto muito formal, porque, como eu te estava a dizer, estamos agora a começar e o aspecto muito formal, da minha parte, obviamente, mas estamos tranquilos, pá, estás à vontade. É uma coisa que eu costumo dizer à malta. Não disse ao nosso último convidado, foi um escasso. Digam palavrões, digam aquilo que entenderem. Estamos aqui à vontade. Isso é engraçado, eu na primeira aula, todas as minhas primeiras aulas com as turmas também faço esse aviso. Eu digo muitos palavrões. Não bom. Se for incómodo para alguém, por favor avisem. Uma vez foi incómodo para uma senhora. Já a sério? Obrigado, Sr. Alvito. Pá, mas aqui estás completamente à vontade. Para os nossos, para quem nos está a ver, estamos no Snob, em Lisboa, aqui na Rua do Século, um espaço incrível. Foi um bocadinho difícil chegar a ele, mas porque as minhas coordenadas não são as melhores. É o meu sítio favorito em Lisboa. Tenho 53 anos, eu venho cá desde os meus 19 e tenho 40. Este sítio fez 53 há uma semana, portanto já sou cliente desta casa há 21. Tu vieste para cá, para Lisboa, que é com 19 18, mesmo? Com 18. Com 18. E vais para Lisboa estudar Direito. Estudar Direito, sim. Isso foi um tiro um bocadinho ao lado ou na altura era mesmo aquilo? Não era mesmo aquilo, eu queria ser ator. E quando disse aos meus pais, eles perguntam-me, quando eu ia começar o 12º ano, perguntaram: então já sabes o que é que queres ser quando fores grande? E eu disse: já, quero ser ator. E eles pensaram durante 1 segundo e meio e responderam em uníssono: nem pensar. E eu compreendi-os, sinceramente compreendi-os, porque, tanto quanto sei, há um grupo profissional de teatro no arquipélago e nem sequer na terceira. Então compreendi a posição deles e fui para aquilo que me parecia o plano B mais parecido. Como eu era fã de séries e filmes de advogados, achava, Direito é a coisa mais parecida com ser ator, porque eu via aquelas cenas sempre no clímax das histórias em que o advogado, um tipo bem vestido, faz as suas alegações finais perante os jurados. No fundo, na minha cabeça, aquilo era um ator a fazer um monólogo perante uma plateia. Portanto, qual não foi o meu espanto, choque e decepção quando, ao fim de 15 dias na Faculdade de Direito, em plena aula de introdução ao estudo do Direito, portanto, como podes calcular, uma cadeira relativamente relevante quando estás a fazer Direito, o professor diz: meus amigos, quem vem para aqui achar que isto é como na América, desengane-se que nós nem sequer temos jurados. E eu lembro que estava sentado à frente, porque era uma sala, eu tinha chegado um bocadinho tarde, era uma sala horrível, era uma antiga arrecadação, onde encaixaram 40 alunos. E então só havia um lugar mesmo lá à frente, junto ao professor, e aquilo eram 2 filas muito compridas de alunos. E o professor diz aquilo e eu olho para trás, à espera de solidariedade, no choque e na estupefação, mas não, estava toda a gente na boa. E pelos vistos eu fui o único apanhado de surpresa. Mas fui ficando, apaixonei-me por Lisboa, apaixonei-me por uma moça também, isso ajuda. E quando nós temos 18, 19, 20 anos, o futuro é uma coisa muito... não é uma coisa palpável, o futuro é algo... Tu olhas para os finalistas, portanto eu ainda sou do tempo em que o curso de Direito tinha 5 anos, eu quando era calor olhava para os gajos de 22 e pensava: estes gajos são os senhores. Os gajos têm muita experiência, já viveram muito, sabem como é que as coisas funcionam. E quando chegas aos 22 percebes que não há absolutamente experiência nenhuma. E depois, tu durante o curso começaste logo a ingressar por esta área da comunicação, ou fizeste o curso e só depois é que começas nisto? Durante o curso. Aliás, foram as melhores coisas que eu fiz no curso, foram relacionadas com comunicação. Eu e 2 grandes amigos, um deles açoriano também, Nuno Costa Santos, São Miguel, fundámos uma revista literária chamada Invencio, que é a palavra latina para criação. Durou 2 anos. Chegou a ser considerada pelo Le Monde a 3ª melhor publicação universitária da Europa. Não sei como. Não estou a imaginar, não estou a ver um francês a traduzir aquilo para português e a dizer: oh lá lá, c'est très bon. Mas pronto, aconteceu. E além da Invencio, aos 19 fui inscrito por um grupo de colegas no Cénico de Direito, no ateliê de formação do Cénico de Direito, que é um grupo de teatro universitário muito antigo também. O teatro universitário tem muita tradição em Portugal.
O grupo mais antigo, salvo erro, é do Porto. Depois há o CITAC e o TEUC de Coimbra e o Cénico Direito. São 4 grupos velhíssimos, os mais antigos na Europa. E eu fui inscrito por colegas, o que é engraçado. Se eles não me tivessem inscrito, eu nunca teria ido para esse ateliê de formação. Depois fui uma das pessoas escolhidas e fiquei no Cénico Direito dos meus 19 até aos meus 25, 26. Já tinha acabado o curso há 3 ou 4 anos e ainda lá estava. Fazíamos um espetáculo novo todos os anos. E depois, como era um grupo com história, fazíamos muitos festivais. Portanto, a maioria dos grupos de teatro universitário fazia uma peça e apresentavam-na 2, 3, 4 vezes, com sorte. Nós fazíamos sempre 30 e tal espetáculos por ano, que era uma coisa muito fixe. E aos 25, 26 tive que me obrigar a mim próprio a sair do grupo, porque Estava na altura. Estava na altura que eu não queria, mas forcei-me a isso porque sentia que já era estranho ter acabado o curso já há tanto tempo e ainda lá estar. Mas mesmo assim, ainda há 2 anos, voltámos a levar a palco uma peça. Juntámos, dentro do possível, o mesmo grupo de pessoas que tinha feito aquela peça, que é Os Cães Danados de Tarantino, que eu adaptei para teatro. E estivemos a fazê-la na Comuna e no Teatro Turino, já todos, um secretário de Estado, outros advogados, eu lá no meio. Foi assim uma experiência. E agora ainda vais lá dar umas aulas aos putos ou já te deixaste disso? Não, porque o encenador continua a ser o mesmo do meu tempo, o Pedro Wilson, que as pessoas mais velhas recordarão. Quem viu a Rua Sésamo, ele era o Gil, da Rua Sésamo, um mulato muito bonito, continua a ser um homem muito bem parecido, com os seus 50 e muitos, filho do mítico velho capitão Mário Wilson. E o Pedro Wilson continua a ser o guru do Cénico Direito e, portanto, já me passou pela cabeça há uns anos que gostava de ensinar o Cénico, mas enquanto o Pedro lá estiver, não faz sentido. Claro. E depois da faculdade, depois dessa experiência, onde é que tu entras? Porque o grande público conhece-te do 5 para a meia-noite e de outros programas que tu apresentaste até anteriormente na RTP2, mas antes disso há todo um caminho. Qual foi o caminho até chegar aqui? O caminho foi no último ano, quando chega o último ano de Direito, de repente a minha relação acaba e o futuro cai do céu aos trambolhões e apresenta-se em cima de mim e eu fico esmagado. Lembro perfeitamente aquele mês de setembro ou outubro de eu ficar em choque e pensar, meu Deus, daqui a uns meses vou ser advogado. É só nessa altura que me bateu e eu não quero ser advogado. Citando Zé Carlos Malato ao contrário, percebi que não seria feliz ali. E então há uma tradição em Direito que é entre os 2 últimos semestres, portanto, exatamente a meio do teu último ano, desatas a mandar currículos para escritórios, que é para começares a ser chamado para entrevistas enquanto estás a fazer o último semestre e depois começares o estágio. E eu não mandei currículo nenhum, não disse nada aos meus pais, porque tinha muito medo que eles descobrissem. O que eu fiz com esses 2 amigos com quem tinha feito a tal revista na faculdade, o que eu fiz foi escrever uma carta mesmo, papel, caneta e envelope, a um jornalista que nós admirávamos imenso, o Luís Osório, que na altura fazia entrevistas e crónicas que nos deslumbravam no DNA, que era um suplemento do Diário de Notícias dirigido pelo ainda agora falecido Pedro Raul Duarte. Sim. E além dessas entrevistas e de crónicas que nós adorávamos, ele tinha uma pequenina produtora de televisão e estava a fazer um programa documental chamado Portugalmente, que dava todos os dias na RTP2, todos os dias úteis, e cada episódio era completamente diferente do anterior. Lembro de um episódio, por exemplo, que não tinha texto, era uma Toys R Us, as portas abriam-se, entravam crianças lá para dentro, as portas fechavam-se e depois todo o programa era o comportamento das crianças sozinhas no Toys R Us. Era um programa muito experimental e onde todos os dias era possível algo completamente novo, tu nunca sabias o que esperar. Nós escrevemos uma carta ao Osório a dizer somos fulanos e 2 coisas incríveis aconteceram. Uma foi ele ter respondido à carta. Pois, eu achei o mesmo há uns dias atrás, quando te mandei mensagem. Uma foi que ele respondeu e a outra foi que marcou uma reunião connosco. Eu lembro que nós fomos a essa reunião, era na Rua Augusta, e ele estava literalmente a mudar, tinha mudado de instalações, o escritório da sua produtora, e eles estavam naquele dia a fazer as mudanças. E o gajo recebe-nos no meio de caixotes, computadores, ainda por ligar,
E, muito elegantemente, explicou que a nossa ideia era uma bosta. E era tão má que eu nem sequer me lembro. Só sei que tinha a ver com o mundo académico. Até nem convém lembrar, não é? Mas sei, a ideia em si era muito académica, Sim, no sim. pior sentido. Mas houve qualquer coisa em nós que ele gostou. Não sei, a ousadia, não sei. Estamos a falar de alguém com apenas mais 6 anos do que eu. Só que naquela altura... Muito obrigado. Que vem a Zé. valente sopa. É mesmo a sopinha. Muito obrigado. Isto é a sopa que a malta que vai a Moscou ver o Benfica e depois corre mal a parte principal, come quando regressa a Portugal. Sim, isto vai ser ótimo para a minha ressaca. Ele só tem mais 6 anos do que eu, mas nessa altura, quando tu tens 22 e uma pessoa tem 28, faz uma diferença grande. E era um homem que já trabalhava, já era jornalista desde os 18 anos, já tinha bastante experiência em televisão, além de jornais. E então ele explicou-nos que a ideia era um cocó, mas foi marcando reuniões connosco. E então, de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, isto durante o meu último semestre, lá íamos ter com o Osório a produtora e fazíamos brainstorm, basicamente discutíamos ideias. Desses brainstorms saiu um conceito para um programa chamado Zapping, que era um programa onde nós criámos 30 e tal canais fictícios, todos com o seu logotipo e não sei o quê. Havia o canal de notícias, havia canal de música, havia canal de desporto. E mudávamos de canal, a televisão mudava de canal sozinha. Na edição tínhamos um efeito que fazia mesmo aquele fade-in, fade-out rápido da mudança de canal. Isto era o conceito do programa. Havia até discussões, casais que discutiam porque eu estava a gostar de ver aquilo, porque é que mudaste? Mas eu não mudei. A televisão fazia aquilo sozinha durante aquela hora. E no dia em que eu acabei o curso, fiz uma prova oral de Direito do Trabalho de manhã e estava na cantina da universidade, quando o Osório ligou a dizer vendi a nossa ideia à RTP2, quando é que podes começar a trabalhar? E eu disse, agora. E então terminei o curso de manhã e comecei a trabalhar à tarde. Para abreviar muito, fiz 2 anos e meio nessa Sem acreditar que isso estava a acontecer, não é? Na Sim, altura. foi incrível. Fiz 2 anos e meio nessa pequena produtora, chamada Mínima Ideia, que ainda hoje existe, e ao fim de 2 anos e meio recebi um convite para ir para as produções fictícias. Fui, trabalhei nas produções fictícias fixos, mais 2 anos e meio, 3. E depois surgiu a oportunidade de fazer o meu primeiro programa de televisão, A Revolta dos Pastéis de Nata, já há 14 anos. E surgiu também de uma forma completamente mirabolante. Um dos meus trabalhos naquela altura tinha uma crónica diária de humor no jornal A Capital, um jornal que já nem existe, e que era dirigido pelo Luís Osório. E aí portanto, avançamos uns anos. Assim, o humor começa nas produções fictícias. Ok. Não estava planeado, mas o core business das produções fictícias é esse. E então, depois de 2 anos e meio a fazer produtos alternativos para a RTP2, quando vou para as produções fictícias, pronto. Agora tens que aprender a fazer isto, basicamente. Eu faço parte ainda de uma geração de autodidatas. Eu lembro-me, quando entrei para as produções fictícias, fui o 13º. Sim. E acho que fui o primeiro a entrar numa geração de fãs. Portanto, eu ao entrar, eu já sabia quem era o Rui Cardoso Martins, que entretanto se tornou um grande romancista, além de ser um grande jornalista. Conhecia o Filipe Almeida Fonseca, que para mim é o argumentista português mais completo, mais transversal, um tipo que consegue fazer bem qualquer género. Dás um sketch para fazer, o gajo faz um ótimo sketch. Precisas de uma peça de teatro densa, ele consegue escrever uma peça de teatro, escreve cinema, enfim. Conhecia o José Pina, conhecia o Nuno Marco, portanto já era fã destas pessoas. Sim. Mas ainda faço parte, tal como eles, de uma geração de autodidatas. Portanto, eu vinha do Direito, o Filipe Almeida Fonseca vem da Publicidade, o Pina vem do Cinema, estudou realização. Portanto, somos todos parte de uma geração que aprendeu fazendo, portanto, errando. E, para citar uma frase do Samuel Beckett que eu adoro, tenta outra vez, falha outra vez, mas falha melhor. Portanto, faço parte dessa geração. Hoje sou professor e dá-me muito gozo ser para gerações que já têm à sua disposição escolas profissionais desta área, portanto, e essa é uma evolução, obviamente, bem-vinda. Mas para responder diretamente à tua pergunta, o humor começou aí, nas produções fictícias. Essa crónica que eu fazia na Capital não tinha a ver com as produções fictícias, é um convite que vem do Luís Osório, portanto, que tinha sido meu padrinho meia dúzia de anos antes, na Mínima Ideia, meu padrinho profissional, e o convite para fazer televisão vem de forma inacreditável. Um dia eu escrevia aquela crónica, portanto, todos os dias, mesmo sábados e domingos,
era o último texto a entrar no jornal, porque eu tinha que fazer em 2000 caracteres, tinha que fazer um apanhado daquele dia. E corria bem, era muito citada noutros jornais. E um dia liga-me um senhor brasileiro, estava eu a fazer a crónica há 9, 10 meses, e ele liga-me a dizer: Luís Barros, o meu nome é Bruno Santos, eu sou subdiretor da RTP2, eu adoro as suas crónicas, arranjei o seu contacto, gostava muito de falar com você. E eu achava que era um amigo a gozar, um amigo meu a gozar, não fazia sentido para mim, brasileiro, sou diretor da 2, isto não faz sentido. Não mandaste o gajo à merda na altura? Não, ele, podemos reunir? E eu, sim, porque eu estava naquela, deixa eu ver até onde é que isto vai. E ele, ótimo, posso trazer para essa reunião o produtor desse hipotético futuro programa com você, que é um espanhol chamado Germán Sucídio. E eu aí já me ri, porque o brasileiro, espanhol e açoriano parecia-me o início da pior anedota de sempre. Para meu espanto, estas pessoas existiam. O Bruno Santos era muito jovem, tinha na altura 30 e poucos anos, tinha vindo para Portugal com o Emílio Rangel, eles tinham-se conhecido em Madrid. O Rangel já não estava na RTP, mas o Bruno ficou. Era na altura subdiretor da RTP2, efetivamente. Hoje em dia é o diretor de programas da TVI. Da TVI, sim. E o Germán, que entretanto já voltou para a Espanha, o Germán era de facto um produtor espanhol, era o tipo que dirigia a Videomédia em Portugal. A Videomédia era uma grande produtora em Espanha e tinha uma subsidiária pequena em Portugal. E eles apresentaram um projeto que tinha como título de trabalho O Segredo da Alheira. E eu, como estava na boa, para já era bastante inconsciente, saudavelmente inconsciente, tinha 26 anos e estava bem. Tipo, estava a viver da escrita, que era algo que eu percebi durante o tempo da faculdade, que era o que eu queria fazer. Vivia da escrita e vivia bastante bem, porque tinha a minha crónica na Capital e tinha várias coisas, vários projetos nas produções fictícias e, portanto, somado aquilo tudo, estava impecável. Tranquilo. E então fui muito descontraído para essa reunião e disse-lhes, quando vi o título do programa, disse-lhes: bem, eu não sei se é de vocês serem estrangeiros, um espanhol e um brasileiro, mas eu, quando penso numa alheira, visualmente uma alheira não é a coisa mais agradável do mundo. E eu não sei se quero fazer um programa cujo logotipo do programa muito provavelmente vai parecer à maioria das pessoas um cagalhão. E eles... E eu lembro-me que só quando fui para casa nesse dia é que de repente me caiu a ficha. Eu pensei, eu sou uma besta. Então estes gajos estão a dar uma oportunidade inacreditável e o que eu lhes digo é: o vosso título é literalmente uma bosta. Felizmente eles não levaram a mal esse reparo. Começámos a trabalhar em cima daquele projeto. Gravei um piloto onde eu tinha que fazer 5 minutos de piadas para a câmara e era um operador de câmara e eu sozinhos numa sala, 5 minutos a fazer piadas para um gajo só, que é uma experiência horrível. Ainda por cima um operador de câmara, Calculo que sim. que já fez tudo e mais uma coisa, está assim a olhar para mim. E depois entravam 2 atores, eu tinha que apresentar 2 atores, um fazia de arquiteto não sei quê e outro de engenheiro não sei quantos, e havia um tema pré-definido e eles estavam instruídos para me dificultar a vida, portanto discordaram do outro e eu tinha que conduzir aquela conversa. Ok. Portanto isto foi a sementinha de um talk show. Foi gravado numa sala com menos de metade do tamanho desta. A administração curtiu, comprou e O Segredo da Alheira transformou-se na Revolta dos Pastéis de Nata e foi assim que eu comecei. Bom, hoje vives em Lisboa já há muitos anos. Vejo que sempre que voltas aos Açores há todo um sentimento, aquele sentimento normal de regresso a casa, e depois quando partes então é que dá mesmo para perceber. Sim. A última viagem que fizeste aos Açores foi-te acompanhando no Instagram e quando vieste para cá foi tipo, tem mesmo que ser, não é? Sim, ainda por cima fui 2 vezes, tive que ir 2 vezes na mesma semana, ainda a terceira. Sim. E caramba, já tenho 40 anos e eu fico sempre triste. Por exemplo, eu fui lá fazer um espetáculo com o Raminhos. Sim. E vim para cá no domingo, sabia que ia voltar para lá na terça e estava triste no domingo. Porque vinhas cá? Porque ia-me embora. Eu fico sempre, por muito fixe que esteja na vida, o último dia nos Açores é sempre muito triste para mim. A minha pergunta é, relativamente a isso, por acaso já pensaste em fazer uma vida entre os Açores e aqui, ou Sim. nunca pensaste, ou não é possível neste momento? Ando precisamente a tentar tratar disso. É muito engraçada essa pergunta, porque uma das razões porque eu fui agora, a razão para eu ter voltado pouco mais de 24 horas depois,
a Uau. casa, Sim. portanto, A casa aqui ou a casa lá? a casa terceira, Sim. foi porque ia fazer a escritura pública de um terreno, tornei-me proprietário pela primeira vez na vida. Eu em Lisboa já vou na minha nona casa, são sempre rendas, mas comprei um terreno na Ilha Terceira porque quero fazer uma pequena coisa turística. Portanto, estou-me a meter numa área em que sou completamente baixo, fora d'água, Sim. mas o meu objetivo é precisamente ter um ótimo motivo para poder lá ir com muito mais regularidade. E então, até estava nervoso porque eu não disse aos meus pais. Os meus pais são há pessoas pessimistas, eu considero-me pessimista. E acho que é bom ser pessimista. Como pessimista prepara-se sempre para o pior e quando as coisas boas acontecem, e porreiro, não estava nada à espera disto. Os meus pais são derrotistas, que é uma coisa muito pior que ser pessimista. Os meus pais, o inferno está sempre ao virar da esquina. E então eu estava nervoso quando fui fazer a escritura pública porque não lhes tinha dito nada, porque eu sabia que se lhes dissesse vou comprar um terreno, não sei o que, tenho um projeto turístico, os meus pais iam-me cortar completamente o barato. Aí, o que é que tu te vais meter? E quem é que vai tratar das obras? E tu estás longe? E como é que é? E depois os impostos? E então preferi apresentar-lhes aquilo como facto consumado. E então, olha, num cartório na tua cidade, na Praia da Vitória, lá estava eu sentado, super nervoso, mas depois mal recebi o papelinho. Foi um bom motivo para ires à capital, então. Para ires à capital lá da ilha, assinar essa escritura. Olha, e a tua namorada como é que reage ao facto de viverem entre aqui e lá? Ela foi a pessoa que me motivou mais. A sério? Eu, há 2 anos, levei-a à terceira, tivemos lá 10 dias. Ela adorou. E até foi a Sara que me começou a incentivar que tu devias arranjar uma maneira de podermos ir lá mais vezes. E então foi um grande apoio nisto. Aliás, ela, se pudesse, vivíamos lá. A sério? Sim, sim. Por ela já lá estávamos até. Uau, incrível. Porque ela é mesmo aqui de Lisboa. Ela é semi-lisboeta, semi-alentejana. Ok. Pois, E a costela alentejana. quando nos conhecemos, eu estava imigrada na Suíça. Ótimo. Então tu desgraçaste a vida a uma pessoa que estava num país ótimo para voltar para aqui. Estava a ganhar 3.600 euros por mês. Para voltar para aqui. Sinto esse peso na consciência. Muitas vezes. Um projeto incrível que tu tens e eu já o referenciei no meu blog, no Rapaz das Ilhas, e creio que isso fez toda a diferença. Foi aí que o vosso blog chegou ao sucesso, foi quando eu nomeei no meu. É o Welcome a Foz. É o blog que tu criaste com a Sara. Até agora o blog já fez 1 ano. 25 de outubro. Como é que está a ser a experiência de ter um blog em parceria com a tua namorada? Está a ser muito fixe. Eu já tinha experiência de blog. Eu sou do tempo da primeira blogosfera. Quando eu ainda sou do tempo em que nem caixas de comentários havia. Também foi poucas semanas, depois começaram a aparecer as caixas de comentários. E eu fiz parte de um blog chamado Desejo Casar, que éramos um grupo, no fim já éramos 13 ou 14 pessoas. E era um blog que estava sempre no top 5 dos mais lidos e foi uma experiência muito gira, muita gira mesmo. Com a Sara, nós basicamente somos tão diferentes um do outro, tão diferentes, que chegámos à conclusão que a única das pouquíssimas coisas que temos em comum é o facto de ambos gostarmos imenso de escrever. Ok. E então achámos isto é um projeto giro para nos manter. E depois, não vou ser hipócrita, ao lado comercial também. Há um dinheirinho que se ganha, ou que é possível ganhar com um blog. E Eu gostava de chegar a como eu tenho umas redes sociais razoáveis, pronto, elas alavancam a nível de marketing o blog. Sendo que ainda recentemente, há 2 meses, estava a fazer esse exercício, estava a tomar nota dos nossos 20 textos mais lidos, 15 são da Sara, portanto, basicamente, eu estelá-la. Exato. E pronto, dá para nós nos divertirmos, dá para nós termos, hoje em dia, desde há pouco mais de um mês, uma colaboração com a NIT, onde fazemos uma rubrica que é o Shameless Date. Uma vez por semana vamos jantar a um sítio, os dois, que é uma boa desculpa também para estarmos juntos, e fazemos uma crítica daquele sítio, divertida, claro. Sim. Nenhum de nós é propriamente o Vítor Sobral. E então divertimos e damos um rating também aos restaurantes que vai de 0 a 69. Ele é tudo muito... O registro é todo assim muito maroto. Já deram 69 algum? Não, mas já demos 68. Uau. 68. E o blog, na altura que o criaram, a ideia, ou melhor, aquilo que o blog é hoje, consiste em quê? É um blog de casal que não tem nada a ver com
esperamos nós, com a tradicional pirosice que se vê nesse tipo de blogs. Portanto, há até aquelas pessoas que têm páginas de perfil conjuntas, o casalinho é o Sim. Maria e Sandro, Facebook. O que nós queremos é que isto seja, sim senhor, estamos juntos, sim senhor, gostamos imenso um do outro, mas gozamos, à fartas um com o outro, mais ela comigo. Ela está sempre a dizer, pá, goza comigo, goza, mas depois eu faço umas piadas e estou 3 dias a dormir no sofá. E, portanto, tentamos divertir-nos, isso é a prioridade. E em segundo lugar tentamos demonstrar que é possível teres um blog de casal e aquilo não ser rosinhas e perfumes e... Até porque a vida real não é assim. Sim. Não é assim. Não é suposto copiarem o Pedro Chagas Freitas. De todo. Aliás, nós queríamos ter uma rubrica, andamos a pensar muito de ter uma rubrica chamada Vamos Chagas Freitizar este dia. E que durante... para podcast. E durante uns Ele minutos... lembrou-se disto agora, portanto, quando virem isto no blog, fui eu que dei a ideia aqui agora com esta conversa. Porque é fácil. Eu estou convencido com o truque do Chagas Freitas. Até porque eu tenho pessoas cuja opinião de respeito que se deixam levar por aquilo. Sim. Custa-me dizer isto, mas tenho amigos meus que gostam daquilo. E eu acho que o truque é, o gajo hipnotiza-te. Ele leva-te num embalo. Se tu leres Chagas Freitas, já has de ver que aquilo nunca para. É tipo o Lucas Celeste e Alvo junto aos vidros resplandecentes das mesas verdes onde se refletem tardes tórridas de amor. Percebes, Bárbara? Estamos aqui e caímos para o lado naquele megafone que agora custa e dói e pinga de sangue. E tu vais, e tu de repente estás, pronto, vais naquilo, estás a ser embalado e hipnotizado ao mesmo tempo. Enfim. Come lá a tua espinha, vamos deixar o Luís comer a sopa, porque ele pediu isto, a sopa está quase Sopa fria. e cigarro. Não, está muito quente. Imenso. Está muito quente? Pois aqui há 19 anos e já saíste daqui bêbado ou nunca? Daqui sais sempre bem. Sai quase sempre bem. E nesta Bem casa... bêbado. Bem mesmo. Sai-se quase sempre bem. Aliás, quer dizer, hoje em dia já não... Hoje estou de ressaca, é verdade, mas já não acontecia há muito tempo. Eu já escrevi centenas de páginas aqui, sem exagero, porque o Sr. Albino é o melhor anfitrião e eu já perdi a conta ao número de vezes em que vinha cá, peço o mítico bife à snob e depois saco do computador e estou até às 3 da manhã a escrever, porque nesta casa, se tu chegares às 10 para as 3 e pedires um prato, vai-te ser servido. Isso é uma coisa... Muito fixe. É muito raro encontrar sítios assim em Lisboa. Sim. Mas pronto, já saí daqui, quando era mais novo, já saí daqui várias vezes em condições pouco recomendáveis. Tens a particularidade disto ser um sítio muito calmo. Por acaso não conhecia nenhum espaço do género em Lisboa. Pá, não tinha algumas dúvidas disso, mas até fiquei com a ideia de que tens um gosto mais ou menos razoável. Estou a brincar, obviamente. O Luís sabe que eu estou a brincar, mas aí quem nos está a ver pode achar assim uma coisa um bocado estranha, tipo aquele estúpido com conversas estúpidas, a dizer coisas estúpidas ao seu convidado. Estás a voltar. Mas sim, projetos que tens atualmente para além do blog? Ora bem, estou a trabalhar numa... Para já, pronto, os espetáculos e as locuções publicitárias e as aulas. Essas são as minhas 3, hoje em dia são as minhas 3 âncoras. E depois acabei de escrever há dias a minha primeira peça infantil, uma encomenda da Companhia de Atores, que é um belo grupo dirigido pela Cláudia Semedo. É uma história da Sara, a história é toda criada, foi toda desenhada pela Sara. Eu vi isso inspirada nos vossos Sim. cães. E portanto aquilo... Cães não, é um cão e um gato, um gato e uma cadela. E a Sara fez-me 3 páginas com a escaleta, basicamente, e depois eu escrevi o guião, portanto é Story by Sara, written by Luís. E estou também até 31 de dezembro, até ao final do ano tenho que entregar a versão 2, a segunda versão da minha primeira longa-metragem que se chama Lost and Found, que interessa muito a uma produtora portuguesa, portuguesa de cinema que é, neste momento, a que tem mais sucesso nos concursos do ICA. O Rodrigo vai... Isto é uma coisa que ele faz em todos os podcasts, que é ele vai cuspir um bocadinho. Exatamente. Fiquem para ver. Absolutamente normal. E estou a trabalhar em algo que é uma resolução dos meus 40 anos. Eu fiz 40 em agosto e decidi, está na hora.
E isso é um projeto de vida com o meu grande amigo Nuno Costa Santos, que eu já falei aqui, porque é o tal rapaz de São Miguel. Somos amigos desde a faculdade, fizemos a Invencio juntos, trabalhámos juntos na mínima ideia, trabalhámos juntos nas produções fictícias e temos há pelo menos 15 anos o sonho de fazer um dia uma grande série sobre os Açores. E então é nisso que eu estou. Esse é o meu grande projeto para 2018. Chama-se Mal Amanhados, é o nome da série. O conceito, aquilo é um doc de infotainment, onde dois amigos, eu e o Nuno, dois amigos na meia idade, um terceirense e um miquelense, portanto supostamente rivais, regressam à sua terra e fazem uma viagem por todas as ilhas. São 10 episódios, um em cada ilha, e um 10º, o sonho pelo menos é esse, o 10º episódio ser em Florianópolis, no sul do Brasil, que é considerada a 10ª ilha açoriana. Okay. São 500 mil de habitantes e são quase todos Golar, Medeiros, Rezende, Betancourt. Aquilo foi fundado por açorianos. E pela primeira vez na vida candidatei-me aos apoios culturais do Governo Regional dos Açores, da DRAC, da Direção Regional de Cultura. Entreguei a candidatura, tem 56 páginas, fora currículos da equipa e uma data de burocracias que eram necessárias. O prazo de entrega era 31 de outubro, consegui entregar 3 diazinhos antes e tenho andado, também foi uma das razões para as minhas viagens recentes à Ilha Terceira, tenho andado em reuniões com potenciais parceiros e tem corrido muito bem, câmaras municipais, empresas açorianas. E tem sido... Nos Açores a malta é sempre receptiva. É uma pergunta quando se trata de divulgar a região ou fazer qualquer coisa na região ou pela região, não é? Sim, tenho sentido isso. Aliás, eu decidi que ia finalmente ter lata. Eu sempre fui... Há pessoas que não acreditam porque, pronto, um gajo é extrovertido na televisão e então a imagem que passa é que é extrovertido sempre. Muitas vezes não é o caso. Eu não sou tímido e nunca fui aquela pessoa com lata que vai... Tipo, sei lá, dou-te um exemplo, agora em Moscou fui no mesmo avião com a equipa do Benfica para lá e para cá e eu senti-me uma adolescente ao pé do Jorge Clooney. Eu era incapaz de... O único com quem eu falei foi o Eliseu, que é da Terceira, e depois a gente já... E então eu e o Raminhos começámos: Oi, Pé! Oi, Em! Está tudo bem? E ela olhou para trás, riu-se e veio descumprimentar, não sei o quê. Mas tipo, eu adorava ter lata para ir ter com o Jonas e com o Feiça e dizer que os adoro, mas não tenho essa lata. Mas estou a aprender a ter para outras coisas e desde que fiz 40, basicamente, em vez de ficar à espera que as coisas aconteçam, comecei, preciso do contacto desta pessoa, como é que eu vou arranjar? Falo com este, com aquele, arranjo o contacto, telefone, mando mail, bate à porta. E as coisas acontecem. Não quero ser, depois de Chagas Freitas, agora vamos falar de um outro vulto, não quero ser Gustavo Santos, mas o pensamento positivo tem alguns a nossa literatura, a nossa conversa aqui no que toca à literatura está muito alta. Está muito alta. E pronto, e ando a sentir isso que acabaste de dizer, Rodrigo, uma grande simpatia e uma receptividade muito boa para seja o que for que ajuda a promover a região, portanto. Tenho muita expectativa de, em maio e junho, estar a gravar nas nossas ilhas durante 2 meses intensivos. Julho a editar, setembro em acertos finais, correção de cor, etc. E espero no final de setembro e início de outubro do próximo ano ter uma grande série sobre a nossa terra para mostrar. Ótimo, isso será excelente, certamente. Luís, vamos deixar comer o resto da sopinha, vamos à nossa vida. Muito obrigado por teres aceito Foi um prazer. O convite para estar aqui. Lá está, como disse no início da conversa, eu não estava à espera porque não nos conhecíamos. Isto é interessante para quem acha que nós temos assim uma relação. Sim, pode ter achado nesta conversa. Então conheces o Zé. Isso. Conheço 372 Zés. Eu conheci o Luís já. Esta conversa vem em quanto tempo mais ou menos, Lucas, sabes? 35, acho eu. 35 minutos. Pronto, eu conheci o Luís Filipe Borges há 40 minutos atrás. Fora das câmaras é um tipo extremamente arrogante, portanto, quando nós acabarmos isto, ele vai voltar à postagem normal. Vamos tentar vender uma peça ao Correio da Manhã que é, esta entrevista acaba, nós dizemos que ficou todo desligado, mas não ficou, e vocês vão ver como é que ele é na realidade. Agradeço, Luís. Sei que deves estar a pensar, mas porquê é que eu aceitei este gajo? Gostei imenso, e ainda por cima nunca tinha tido a oportunidade de estar assim à conversa aqui.
e adorei, estou impressionado, vocês não veem, mas está cá o Lucas também, que é o responsável aqui pela parafernália técnica. Eu estou muito impressionado com o vosso skill. O Lucas é a máquina disto tudo. Para além do Lucas, há outras 20 pessoas que não puderam estar cá hoje, mas a nossa equipa é extremamente vasta. Agora estão a passar créditos. Com um gajo a comer uma sopinha de feijão. O Luís vai ser meu formador agora daqui a uns dias, portanto já tenho a vida tramada. Quando chegar lá sei que o 10 vai ser difícil conseguir, mas vou trabalhar para isso. Vai ser tipo, este foi aquele que me fez aquela entrevista de treta. Eu podia terminar já com o que disseste, que gostaste muito desta entrevista, a perguntar o que é que dizem os teus olhos, mas acho que não vamos entrar por aí, se calhar. Estou convencido que esse gajo descasca cebolas fora do plano. Todos os convidados choram. Luís, obrigadíssimo. Muito prazer, Rodrigo. E até breve, na World Academy. E chegamos assim ao fim do 2 Dedos de Conversa, este episódio com o Luís Filipe Borges. Espero que tenham gostado. Passem também pelo nosso blog em www.orapazdazilhas.pt, pela nossa página de Facebook também em facebook.com/orapazdasilhas, também no nosso Instagram, todas essas redes sociais, acompanhem-nos através delas e, claro, através do nosso incrível, porque não é incrível, blog. Encontramos-nos muito em breve para mais uma entrevista, uma conversa descontraída com um ótimo convidado. Fico daí, mantenha-se connosco.